Olá, queridos alunos do 7º ano, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo da nossa aula. Vamos verificar agora o número e o objeto de conhecimento da aula de hoje. Estamos na aula de número 19, com o objeto de conhecimento Formação Territorial do Brasil 1, com o detalhamento períodos econômicos na Amazônia Legal e o extrativismo vegetal, mineral e animal. Então vamos lá dar início à nossa aula. Muito bem, para darmos início à nossa aula, já que vamos aprender hoje mais conteúdos econômicos voltados para a região da Amazônia, é interessante que a gente consiga diferenciar, porque às vezes pessoas estão falando, se direcionando ao termo região norte, ao mesmo tempo como se estivesse se referindo à floresta amazônica. E a mesma forma como se estivesse se direcionando à Amazônia Internacional. Então, cada um desses termos que eu citei significa algo diferente. Então, para que a gente consiga diferenciar agora e nunca mais confundir, vamos verificar quais são essas diferenças. Então, quando estamos falando da região norte, nós vamos estar falando de uma região política, tá? Então, lembra do IBGE? O IBGE dividiu administrativamente o Brasil em 5 grandes regiões. Norte, o Nordeste, o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste. Então, quando estamos falando da região Norte, estamos falando de uma região política que foi dividida pelo IBGE e ela é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E dos 100% do território brasileiro, 45 deles pertencem à região norte. Então, quando eu falo em região norte, estou falando desses estados, de uma região política feita pelo IBGE, ok? Agora, quando eu estou falando em Amazônia Internacional, eu vou estar falando de uma região natural. Ou seja, toda a área que vai ter presente em seu território a bacia hidrográfica amazônica e também que vai ter a floresta amazônica. Então, olha só como mudou. A região norte é uma região dentro do Brasil que corresponde somente a esses estados. A Amazônia Internacional é toda a área em que há a presença da floresta e dessa bacia hidrográfica. E ela vai estar presente dentro de 9 países. Daqui a pouquinho a gente vai ao mapa e verifica quais são. Da Amazônia Internacional, 60% dela está dentro do território brasileiro. E por último, a Amazônia Legal. A Amazônia Legal, ou também a chamada Amazônia Brasileira, é uma região de planejamento. Então, olha só, ela foi feita pelo governo federal, ela foi definida pelo governo federal, porque o governo federal queria o quê? Planejar alguma forma de ocupação, de desenvolvimento do território chamado Amazônia Legal. A gente vai já ver qual é esse território também no mapa. O território da Amazônia Legal corresponde a 61% do território brasileiro. Agora vamos ao mapa para identificar. Então, olha só, temos aí todos os países onde a Amazônia está presente. Então, eu vou chamar de Amazônia Internacional. Eu tenho os estados que vão compor a região norte e também tem os estados na qual são chamados da Amazônia Legal. Vamos entender cada um deles. Vocês estão vendo essa linha em amarelo. A linha em amarelo, ela delimita a região norte e aqueles estados que eu já apresentei para vocês. Agora, a Amazônia Brasileira Legal é uma região de planejamento elaborada pelo governo federal e ela vai acrescentar aqueles estados da região norte, mais o estado de Mato Grosso e também o estado do Maranhão. Então, região norte, eu vou ter 7 estados. Quando eu falo em Amazônia Legal, eu tenho agora 9 estados, certo? E agora, quanto à Amazônia Internacional? Eu vou ter também 9 estados. E o Brasil, começando, é um deles. Então, Brasil, Suriname, Guiana, Venezuela,
Colômbia, Equador, Peru e Bolívia são os países que formam a chamada Amazônia Internacional. Professora, a senhora esqueceu ali da Guiana Francesa. Não, eu não esqueci da Guiana Francesa. A Guiana Francesa, ela não é país. A Guiana Francesa é um território que pertence à França. Então, a gente chama a Guiana Francesa de departamento ultramarino, ok? E como o nome já diz, pertence à França. É como se fosse um pedaço da França aqui na América do Sul. Então, nós temos essas diferenças dentro da região norte, Amazônia Legal e Amazônia Internacional. Agora sim, que a gente sabe quais são as diferenças, a gente consegue compreender, então, quais foram as atividades econômicas que se desenvolveram. Então, a gente vai lembrar um pouco lá das aulas de história, lá no Tratado de Tordesilhas ainda. Então, lá no Tratado de Tordesilhas, a gente tinha esse território a oeste, né, da linha de Tordesilhas, seria pertencente à Espanha. Apesar, então, de fato, a território da Amazônia pertencer à Espanha, quem realmente ocupou e se preocupou em desenvolver alguma coisa aqui foram os portugueses. Então, acabou-se que foi necessário realizar um novo tratado, o Tratado de Madrid, no qual, então, ficou de posse oficial a Amazônia para os portugueses. E nesse período, a Amazônia ela desenvolvia apenas a agricultura, com foco no algodão, no arroz e também no cacau. Tá? E a partir daí é que a gente vai finalmente ter o desenvolvimento de, aí sim, um ciclo econômico relevante. Então, no final do século XIX, no começo do século XX, é que a gente tem o primeiro grande ciclo econômico da Amazônia, que é o ciclo da borracha. Então, vamos lá iniciar o ciclo da borracha. Então, tá aí, como vocês já estão vendo, primeira atividade de grande relevância econômica foi a produção da borracha, e ela ocorreu porque nesse período estávamos vivendo já a Revolução Industrial. E a borracha era uma matéria-prima muito buscada, ou seja, muitos países da Europa e dos Estados Unidos tinham interesse em ter essa matéria-prima porque eles já estavam desenvolvendo o setor automobilístico. E nesse período de 1870 até 1910, então o Brasil se torna o maior fornecedor mundial da borracha. Nesse período aí também, a gente vai ter entre 1887 a 1890, o período de grande seca no Brasil, lá na região do Nordeste. O Brasil, ele não tem uma fazenda, que a gente pode chamar assim, nesse período de seringueiras. Para ele poder extrair a seringa da floresta, eles abriam caminhos no meio da mata e iam sangrando as seringueiras, e aí sim depois eles iam colhendo, né, a extração do seu produto. Então, a partir daí, como é que eles poderiam aumentar essa produção? Já que a floresta não tinha esses limites, não estava em sequência essas árvores plantadas. Precisavam-se, então, ampliar essa quantidade da mão de obra. Então, justamente nesse período, que vivíamos o período da seca no Nordeste, o governo federal começou a estimular a ida de nordestinos para a Amazônia. Então, a maior parte dos trabalhadores da seringa nesse período são os nordestinos. Ok? E aí, onde é que eles vão, então, encontrar a maior parte das seringueiras? Vai ser na região do hoje estado do Acre. No entanto, naquele período, que a gente está vendo na história ainda, esse território pertencia, de fato, à Bolívia. Então, só que o que acontece? No meio da floresta, a gente não tem um limite físico que me diga que depois daquela árvore, ali eu entrei num outro país. Então, na verdade, os seringueiros ali, eles nunca sabiam exatamente em qual país eles estavam extraindo a borracha. Só que, no entanto, como a borracha começou a começou a ter grande relevância no mercado internacional, a Bolívia voltou, então, seus interesses àquela região que até então ela não considerava importante. Então, aí começou a ter conflitos entre os brasileiros que estavam ocupando aquela região e os bolivianos que começaram a ir para aquela região para tomar a posse de volta para o governo boliviano. E aí sucederam diversos conflitos armados que acabou em 1903
tendo a assinatura do Tratado de Petrópolis, no qual o governo brasileiro comprou essa região que hoje chamamos do estado do Acre por cerca de, na época, 2 milhões de libras esterlinas. E também se comprometeu a construir uma estrada de ferro, que é a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Mas antes da gente entrar nesses outros detalhes, vamos ver então qual era a região do Brasil que a gente conseguia ter a exploração da borracha. Então a gente tem aí agora o mapa apresentado para vocês e toda essa região em laranja é a região aonde se ocorria a extração da borracha. Então eu tenho aí os estados do Pará, o estado do Amazonas e também, hoje, o estado do Acre. Então, nesses 3 estados, ocorria principalmente a exploração da borracha no Brasil. Para que a gente consiga compreender agora com olhos mais históricos como é que aconteceu esse processo do primeiro ciclo da borracha, o professor Ananias vai dar um pouquinho aí da história para que a gente consiga compreender melhor esse período. Olá, 7º ano. Vamos nos remeter agora lá à Amazônia, no final do século XIX, início do século XX, onde estava ocorrendo na região chamado Ciclo da Borracha, onde seringueiros adentravam as matas, extraíam látex que servia de matéria-prima para a Revolução Industrial que estava ocorrendo lá na Europa. A borracha era um importante material na construção de vários produtos industrializados. Um grande contingente de nordestinos veio para a região justamente para trabalhar nos seringais e extrair a matéria-prima que serviria na Revolução Industrial. Grande parte desses seringueiros estabeleceu ali na região onde hoje é o Acre, que pertencia primeiramente à Bolívia, que depois foi comprada pelo Brasil e se tornou o Estado brasileiro, que é o Acre de hoje. Naquela região também, gente, foi construída a chamada Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que servia justamente para escoar a produção de borracha, que serviria para a latente revolução industrial que ocorria na Europa naquele momento. Então, como a gente verificou com o professor Ananias, ele foi apontando os acontecimentos de forma histórica desse primeiro ciclo. Esse primeiro ciclo ele vai ter um momento de crise. O Brasil viveu o seu auge, o Brasil chegou a exportar mais de 40 mil toneladas de borracha ao ano. E chegou um momento de crise. E quando é que esse momento começa? Em 1910. Por quê? Porque vai se iniciar a concorrência com a borracha lá na Ásia. Então, a Ásia começou a entrar no mercado através dos ingleses e holandeses que tinham nesse continente muitas colônias. No entanto, essas sementes que deram as origens às seringas lá na Ásia eram contrabandeadas daqui da nossa floresta amazônica. Então, o que aconteceu? Lá na Ásia, eles tinham, então, realmente as seringueiras plantadas uma após a outra. Então, acabava que era muito mais baixo o custo de produção desse material. Então, enquanto na floresta amazônica eles tinham que percorrer diversos caminhos para poder ter essa produção, lá na Ásia eles conseguiam atingir muito mais em dobro, em triplo até mesmo, do que a produção aqui da Amazônia. Então, aí a gente verifica que vai ocorrer a queda do preço do látex, porque agora a Ásia consegue exportar muito desse produto e a borracha brasileira vai entrar em crise, então paralisando a economia da borracha nas regiões produtoras. Agora, aqui comigo a gente vai falar um pouquinho desse contrabando das sementes. Então, olha só, em 1876, este camarada aqui, que é o Henry Wickman, é que ele é responsável por esse contrabando das sementes das borrachas. Então, meio que se existia um incentivo lá na Inglaterra de que deveria se acabar com o monopólio da borracha brasileira. Então, aí o Wickham, ele resolveu contrabandear essas sementes, cerca de 70 mil sementes foram levadas por ele para a Inglaterra. Quando ele passou na aduana brasileira, ou seja, os fiscais entraram para vistoriar, para verificar o que ele estava levando para fora do Brasil, ele disse que ali dentro daqueles cestos existiam espécimes exóticos e delicados. No entanto, ele estava ali naqueles cestos de banana, na verdade escondido eram as sementes que ele estava furtando aqui do Brasil. Então ele chegou lá na Inglaterra, mas no entanto apenas 2.000 dessas mudas é que realmente
conseguiram vingar. E essas mudas foram levadas lá para a Malásia, principalmente lá para o Sudeste Asiático, aonde elas foram plantadas e anos depois abriram então concorrência com a borracha brasileira, que foi que levou o Brasil a ter esse processo de crise. E aí as cidades que existiam aqui na região da Amazônia, que tinham se desenvolvido com a borracha, começaram a entrar em processo de decadência. No entanto, o ciclo da borracha ele vai ganhar um novo fôlego. Por volta de 1930 a 1945, o mundo entra na chamada Segunda Guerra Mundial. Então, aonde estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial? Lá na Europa, que eram então os donos, os colonizadores dos territórios da Malásia, ali na Ásia. Como o Japão também estava nessa guerra, o Japão ele conseguiu impedir a saída da borracha dessa região da Ásia para a Europa. E aí então os Estados Unidos precisava desse material, precisava dessa matéria-prima. E ele recorreu então ao Brasil. Então ele foi lá e fez um acordo chamado Acordo de Washington, no qual os Estados Unidos iria auxiliar o Brasil a extrair esse látex da Amazônia. O Brasil, então, o governo federal, ele vai criar o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, no qual ele buscava trazer pessoas para essa região para que pudesse novamente extrair a borracha. Ele fez principalmente alistamento compulsório de nordestinos que novamente migraram para essa região. No entanto, com o fim da Segunda Guerra Mundial e também com o surgimento da borracha sintética, aí a borracha brasileira definhou de vez esse processo do ciclo econômico. Então, aí agora, para que a gente entenda com mais detalhes esse segundo ciclo da borracha, nós vamos novamente lá com o professor Ananias verificar o que ele pode nos trazer de novidades. A partir da década de 30, melhor, final da década de 30 e a década de 40, a Amazônia passou por um novo momento de ocupação territorial, com o chamado segundo ciclo da borracha, a vinda para cá dos soldados da borracha. O que eles vieram fazer aqui, professor? A gente sabe que lá entre 39 e 45 ocorreu no mundo a Segunda Guerra Mundial e a produção de borracha, que anteriormente estava na Ásia, se deslocou novamente para a região amazônica. Então, o governo Vargas assinou os chamados Acordos de Washington, que, com a criação de órgãos governamentais, subsidiou a vinda de um novo contingente de imigrantes, ou melhor, de imigrantes nordestinos para a região amazônica. Mais uma vez, para a exploração da borracha, só que dessa vez no chamado segundo ciclo da borracha, o ciclo dos soldados da borracha. Ok, galera? Então, a gente teve os dois ciclos econômicos da borracha, também como os dois ciclos que promoveram o desenvolvimento e a ocupação desse território. Apesar que no momento da decadência desses ciclos, houve um esvaziamento, ou seja, a população que estava lá, uma parte retornou ou foi para outras regiões ou retornou para os seus lugares de origem. E aí o governo federal continuou preocupado com essa região. Como, então, de fato, ocupar esse território? Fazer com que as pessoas se dirijam para essas regiões, que era o centro-oeste, que é a região norte. Aí eles vão, então, começar a desenvolver os chamados planos de integração, que é o que a gente vai verificar agora. Então, na década de 1960, o governo federal ele começou a querer continuar promovendo o crescimento econômico dessa região para que ele fizesse com que a Amazônia tivesse desenvolvimento econômico e se igualasse às demais regiões, como o Sudeste e o Sul. Então, ele começou a promover e criar projetos para que a Amazônia fosse, então, povoada por brasileiros e não acabasse passando para o controle de outros países ou outros organismos internacionais. Então, aí o governo federal cria o Plano de Integração Nacional.
dentro desse plano de integração nacional, ele colocou como fazer. Então, ele precisava criar uma infraestrutura. Como é que ele ia criar essa infraestrutura? Através da construção de rodovias. Assim, ele ligaria, né, a região norte e centro-oeste às demais regiões do Brasil. E aí tem como exemplo a construção da Transamazônica, que ela liga a região nordeste até as proximidades de Rondônia, e a outra rodovia Cuiabá-Santarém, que liga então aí a capital de Mato Grosso até a Transamazônica. E ainda também resolveu fazer o processo de doar terras. No entanto, essa doação de terras, mais investimentos na parte de incentivos fiscais, de empréstimos, de doação de títulos, ela acabou concedendo às grandes empresas. Então, as grandes empresas que se dirigiram para essa região a fim de instalar fazendas, sejam elas de agricultura ou de pecuária, elas recebiam incentivos do governo federal para se fixar naquela região. Já as pessoas comuns ou os pequenos fazendeiros, eles não receberam nenhum desses estímulos, mas acabaram indo para essa região para que também se desenvolvessem a agropecuária nessa região. No entanto, o que vai acontecer? Como somente as grandes empresas é que vão receber esses investimentos, os pequenos fazendeiros começaram a ter certas dificuldades, como, por exemplo, escoar e vender a sua produção. Então, eles acabavam que a grande maioria abandonou esses terrenos e algumas que ficaram começaram, então, a desenvolver a agricultura de subsistência. E aí, então, acabou que não teve esse tanto desenvolvimento econômico nessa região. No entanto, esse momento em que as pessoas estão indo para essa região para o desenvolvimento da agropecuária, nós vamos chamar da ocupação das novas fronteiras agrícolas, tá? Que vai ser a implantação das propriedades rurais, lá nos estados daqui da região norte, no Pará e Tocantins, e já na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás. E aí, hoje em dia, eles são os grandes exportadores de carne bovina, de soja e de muitos outros produtos. No entanto, para que houvesse essa abertura, para que se instalassem essas fazendas, foi necessário o desmatamento da floresta amazônica. E nesse período, até mesmo o governo federal incentivava que houvesse esse desmatamento, causando então aí diversos impactos ambientais. Então, novamente, vamos lá com o professor Ananias verificar o que a gente pode ter de outros pontos de vista sobre o Plano de Integração Nacional. Um outro momento para a gente entender essa expansão territorial e populacional aqui na Amazônia ocorreu nos chamados governos militares, onde grandes projetos vieram para a região. E o lema era o seguinte: integrar para não entregar. O que significa isso, professor? Eles buscavam integrar a região amazônica ao restante do Brasil, principalmente ali ao eixo sul e sudeste. Com isso, grandes projetos vieram para a região e a gente pode destacar, por exemplo, a criação da SUFRAMA, a abertura de rodovias, como a própria Transamazônica, e também grande contingente de investimentos que tinham a finalidade também de abrir novas fronteiras agrícolas para a região. Se deu em um novo momento de expansão territorial e populacional aqui na região. Então, como a gente verificou, foram esses os períodos que fizeram com que a região da Amazônia tivesse essa ocupação e desenvolvimento econômico. Então, a gente vai saltar agora de vez para o futuro e verificar como estão então essas atividades hoje, começando pela agricultura. Então, a gente tem a juta, que principalmente em Parintins, que foi introduzida pelos japoneses, a pimenta do reino na região de Tomé-Açu, no Pará, e a malva lá na região de Belém, do Pará, são exemplos de produtos comerciais. Então, a juta, como eu já falei, ela foi trazida pelos japoneses e a malva, que já era da região do Pará, foi também valorizada. E hoje em dia são utilizadas como fibras na indústria têxtil e também na produção de sacarias. Alguns produtos que no passado eram apenas de coleta, hoje em dia eles têm uma fama até mesmo a nível mundial. Quais são esses produtos? O guaraná, o açaí, a pupunha e o cupuaçu. Então, a partir da década de 80, a gente vai ver justamente esse processo da expansão das novas
fronteiras agrícolas no nosso país, e a gente vai ter hoje o destaque, principalmente na região centro-oeste, sobre a soja. O Brasil é um dos maiores exportadores de soja e a região do centro-oeste é onde está a maior parte da nossa produção. No entanto, as grandes fazendas que vão ter a soja como seu cultivo principal vão promover o desmatamento, tanto do cerrado quanto da floresta amazônica. Ok? Então, há um processo de troca do que era a floresta amazônica do cerrado agora por pastagens. Seguindo, a gente verifica a pecuária. Então, aqui pelo Ministério do Meio Ambiente, 75% de toda a área que foi desmatada hoje é ocupada pela atividade da pecuária. E principalmente é feita a pecuária extensiva de bovinos. O que é a pecuária extensiva? É quando o gado é criado solto. Então, para o gado ter muita área para poder pastar, é necessário desmatar uma grande área para que seja plantado o capim, que vai virar o pasto para esse animal. A parte da pecuária extensiva é principalmente para o gado de corte, ou seja, para o couro e também a carne. E vai, como eu falei, ocorrer a derrubada da floresta para a plantação do capim, que vai servir de pasto para esses animais. A gente verifica que ocorreu principalmente essas fazendas ao longo da estrada, da rodovia Belém-Brasília, que vai ocorrer essas áreas de criação de gado. Na região ali do Pará, mais próximo à ilha de Marajó, nós vamos ter os destaques dos búfalos, que vão ocorrer nessa região. Então, na região do Baixo Amazonas e também do Amapá. Os búfalos acabaram se adaptando mais facilmente do que o boi e a vaca na nossa região. No entanto, esses animais acabam tendo um grande problema porque eles são animais mais expansivos. Então, eles acabam invadindo também algumas fazendas. Os fazendeiros acabam invadindo também terras indígenas, áreas protegidas, e aí gera diversos impactos sociais e ambientais na produção da agropecuária na região da Amazônia. Agora, falando sobre o extrativismo, na região da Amazônia nós vamos ter muito dessa atividade sendo praticamente uma das principais atividades econômicas dessa região, começando pela madeira. A madeira, a gente sabe que ela tem um alto valor comercial, né? Ela é utilizada para a construção de casas, de móveis e muitas outras coisas. No entanto, acaba que acontece tanto a extração legal quanto a extração ilegal desse produto. Quando a extração é legal, ela ocorre dentro de um planejamento sustentável. No entanto, quando ela é ilegal, ela é destrutiva à natureza e também acaba que ela não vai contribuir tanto economicamente para a região da onde essa madeira está sendo extraída. E o foco da extração ilegal são as espécimes mais valiosas, o cedro, o ipê, o mogno. E acaba que quando ocorre a extração ilegal, a cada uma árvore valiosa, dessas espécimes mais valiosas, 60 outras são destruídas ou danificadas. Então há um processo de degradação ambiental muito grande. Petróleo e gás, a gente vai ter aqui no estado do Amazonas, principalmente, lá na bacia sedimentar do rio Urucu. E ela vai transportar gás tanto para a região amazônica, mas principalmente para Manaus, para a cidade de Manaus. A gente também tem outras regiões, em Nova Olinda do Norte, que lá na década de 50 tinha o petróleo, no entanto, é um petróleo de baixo valor comercial e aí não foi feito mais a extração desse produto em Nova Olinda do Norte. E em Juruá-Zulão, que é entre Silves e Itapiranga, que foi descoberto lá também. No entanto, a preocupação ambiental é muito grande e também essa descoberta ocorreu junto com o pré-sal. E como o pré-sal acaba sendo mais rentável, com um lucro maior, o projeto em Silves e Itapiranga foi abandonado neste momento. No entanto, já foi vendido para uma empresa privada. Agora, falando de minérios, a região da Amazônia é lá do período pré-cambriano. Isso quer dizer que o nosso solo é muito rico em
minérios, tá? Então a gente vai ter muitos minérios, né, nessa região. E a gente cita aí a Serra do Carajás, lá no estado do Pará, que ele é a maior província mineral do planeta. A gente tem o minério de ferro hoje sendo extraído principalmente dessa região. Aqui nesse mapa a gente consegue observar alguns dos minérios que a gente tem na Amazônia. Então, o ferro, extraído principalmente na Serra dos Carajás, o manganês também na mesma Serra dos Carajás, a bauxita em Oriximiná, no Pará, que é utilizada para a produção do alumínio. A gente contém a cassiterita, que também vai ser utilizada na produção do estanho, próximo ao estado de Rondônia, e o ouro, que vai estar na Serra Pelada, principalmente, que ocorreu no passado a extração desse minério, e hoje a gente tem aqui no estado do Amazonas e em vários outros estados a garimpagem desse produto. No entanto, acabou ocorrendo o uso do minério, do mercúrio, que acaba trazendo diversas doenças para a população que consome essa água. Continuando, a gente vai ter aí o ouro e a cassiterita, o ouro que tem um valor comercial muito elevado, então por isso há um desejo, uma necessidade dos garimpeiros buscarem esse produto, e além também da cassiterita, que é um minério muito utilizado, principalmente pelas indústrias. E, no entanto, a gente tem aí novamente o mercúrio como material tóxico que vai aí contaminar o solo e também a água dessa região. E para fechar, a gente vai falar da água. A Amazônia tem a maior bacia hidrográfica do mundo, então, portanto, ela acaba sendo também explorada do seu valor hidráulico. Então, a gente tem aí como exemplo a usina hidrelétrica de Tucuruí, que fica no estado do Pará, e ela é a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira, diferente de Itaipu, que ela é binacional. Ok? E aí a gente sabe que para ter uma instalação da usina hidrelétrica, ela acaba que necessita de uma grande área sendo inundada. E essa área acaba perdendo na madeira, ela acaba perdendo na fauna, que ela pode acabar levando à extinção de alguns animais e até mesmo de algumas formações vegetais. Então, finalizamos aqui a nossa aula.